Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conectando Saberes da Academia Social. Nos episódios anteriores, a gente apresentou a Academia Social, esse projeto inovador aqui da região de Campinas. Ouvimos também pessoas que atuam diretamente na linha de frente. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é nevrálgico, né? Que é a sustentabilidade das organizações, a captação de recursos, que inclusive tem curso na Academia Social sobre esse assunto, que é fundamental. E para isso nós estamos com 3 convidados que vão fazer toda a diferença nesse bate-papo, que é o Renan Baratelli, que é coordenador técnico do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, tem uma sólida formação acadêmica em serviço social. A professora Regiane Faian, que é professora da Academia Social, psicóloga com vasta experiência no terceiro setor e atua também na gestão e na consultoria na captação de recursos. E também o Henri Maeda, que atua nas relações institucionais da INDEC e é diretor-presidente da Casa David Rowe, que traz aí uma visão de gestão e de governança. Então, nós estamos muito bem acompanhados para esse assunto. Agradeço vocês pela presença. E eu queria começar perguntando o que vem na mente de cada um quando a gente fala em captação de recursos. E eu vou pedir para vocês serem bem didáticos, porque é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Então, professora, quer começar? Claro. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando de um assunto super importante para o terceiro setor, né? Para as organizações da sociedade civil. O que vem à mente quando a gente fala de captação de recursos? Primeiro que eu gosto muito de usar um termo que é mobilização de recursos, né? Porque o recurso existe em diversos setores da sociedade. Ele existe no poder público, ele existe no judiciário, com as pessoas físicas, né? Na iniciativa privada. Então, como que você faz para mobilizá-lo para chegar até a sua instituição, para que possa chegar até os seus projetos, né? E aí foi o que a gente tratou bastante nesse curso. Então, quando a gente fala, então, de mobilização de recursos, é realmente fazer uma chamada para a sociedade, né? Para que a gente consiga cada vez mais impactar, trazer mais equidade para a nossa sociedade. Bom, eu acho que quando nós falamos de captação de recursos, principalmente em relação ao terceiro setor, a primeira palavra que vem à mente das entidades é como conseguir mais dinheiro para ter a sustentabilidade da entidade, né? E muitas vezes, muitas entidades acabam surgindo de que maneira eu vou conseguir fazer uma parceria com o poder público, e as pessoas se esquecem, muitas vezes, se está optando para ser um terceiro setor, assim, então eu não posso ficar dependente somente do poder público, de convênios com o poder público e coisas do tipo, né? Então, como manter a entidade? Então, acho que o curso que nós temos da Academia Social nos ajudou a abrir a mente nas diversas frentes, né? Confesso até que entrei com uma expectativa e saí assim, acima das expectativas, porque várias possibilidades nós podemos ter a sustentabilidade do nosso projeto social e dos outros colegas também. E para você? Bom dia pessoal, bom dia. Bom, para mim acho que também foi uma virada de chave. Eu tenho sempre uma experiência pautada na parte técnica do trabalho, e estar no curso também me abriu outros olhares a partir nesse sentido da captação. Eu creio muito na perspectiva da permanência das OSCs, das instituições também. Eu vejo hoje como um lugar para que a gente possa mobilizar não só a sociedade civil, mas os atores que atuam nesse sentido seja da proteção social, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação, do esporte, da cultura, mas como um lugar também de permanência, de execução de uma história, de saberes. A captação ela nos possibilita a permanência desses espaços em lugares muito difíceis e também mobiliza a sociedade nesse lugar para que ela se responsabilize também nessas histórias que a gente precisa cada vez mais serem contadas e estarem também presentes na nossa sociedade, enquanto sustentabilidade, enquanto proteção e até desenvolvimento. Então, acho que para esse caminho foi uma virada de chave também numa perspectiva até de permanência. Professora, com essa sua experiência, principalmente em consultoria, o que tira o sono do gestor desse tipo de organização, quando a gente fala de recursos? Antes da gente chegar nas soluções, nas possibilidades, eu acho que seria legal a gente mostrar qual é o problema, qual que é o tamanho desse problema. O que tira o sono de qualquer gestor é a falta do recurso, né? Então, imaginar que não vai conseguir pagar a folha de pagamento, né?
dos funcionários naquele fim de mês, que não vai conseguir consertar um telhado por conta de goteira. E sair um pouco dessa perspectiva apenas de passar o chapéu, de não saber como planejar para ter este recurso, é muito importante. Então, a gente traz muito nessa perspectiva, né? O curso, ele trouxe. Primeiro, você precisa se planejar. Precisa ter um planejamento. E aí, a gente teve um olhar macro, né? Primeira coisa, vamos falar da história do setor social. Por que ele surge? Como ele surge, né? Fora do Brasil e no Brasil. E aí, como que você planeja, né, o planejamento estratégico da instituição primeiro, para que você então possa ter o plano de captação de recursos. Você precisa saber onde estão seus gargalos, né, onde você precisa ter recurso, para aí sim você buscar. Então, aquela lógica de, eu vou fazer pura e simplesmente uma feijoada, uma pizza para captar recurso. Tá, mas vamos planejar? Vamos fazer isso de forma organizada, planejada, onde que você precisa deste recurso, né? Então, foi nessa perspectiva que a gente trabalhou bastante, né? E foram vários especialistas. Então, não fui só eu, a professora, tiveram outros professores. Então, teve especialista em eventos, né? O especialista com captação de recursos de pessoa física, pessoa jurídica, emendas parlamentares, recursos internacionais, porque a gente também não pode olhar para fora. Então, é muito importante, né, quando a gente fala o que tira o sono do gestor, mas primeiro você precisa ter planejamento. Em qualquer área, né, na iniciativa privada, no terceiro setor, no poder público. Então, a primeira coisa é sentar, né, ver qual é a necessidade para que você possa planejar, então, como você vai utilizar aquele recurso, para onde você precisa daquele recurso. Tá? Nesse segmento tem muito improviso, então, né? Muito, as pessoas agem muito intuitivamente, mas falta metodologia? Falta. A gente precisa cada vez mais profissionalizar esse terceiro setor. Ele movimenta muito o PIB, né, no Brasil. Então, é um setor, imagina, o Brasil tem 815 mil ONGs, organizações da sociedade civil, né? Então, é um setor muito forte no Brasil que movimenta o PIB, mas sai daquela lógica da benevolência, do assistencialismo. E sim, você está atuando para quê? Para trazer impacto social. E muitas trabalhando para quê? Para executar política pública. Né? Então, porque o poder público ele não vai dar conta de executar 100% da política pública. Então, também temos, né, as organizações da sociedade civil. Então, é muito importante profissionalizar esse setor, cada vez mais. Tá? E eu costumo dizer, né, a gente tem um grupo de pessoas do terceiro setor, do Brasil. Quem trabalha no terceiro setor hoje é um povo muito criativo. Muito criativo. Por quê? Você tem que fazer muito com pouco recurso. Então, você tem que dar um jeito daquilo funcionar, daquilo dar certo. Então, assim, inclusive se sobressai. Mas cada vez mais profissionalizar. Um curso desse faz o quê? Faz com que você consiga, né, profissionalizar este público. Vocês têm essa sensação também, que tem um pouco de intuição antes do curso, né? Fazendo aí uma retrospectiva da trajetória de vocês. Chega momentos em que acaba impactando a equipe, o que a gente vai fazer amanhã, desestimulando pessoas, porque eu acredito que muitas ideias nascem aí de algo que vem para melhorar, né? E de repente você se depara com vários obstáculos e não sabe como lidar e vai tentando dar um jeitinho. Como que é para vocês? Eu partilho muito da visão da professora, porque eu acho que as OSCs hoje elas entram num lugar não só na ansiedade para resolver problemas, e existe um paradigma muito complexo ali. São problemas complexos e as respostas, às vezes, acabam sendo imediatas demais. E o que me fez pensar no curso antes, né, e depois, é exatamente isso. Há necessidade de um tempo. Precisa sentar, ter a calma para fazer todo esse planejamento, essa estratégia, olhar as potências, olhar as falhas também institucionais. Cada instituição tem a sua história, cada lugar tem a sua complementaridade, as suas potências. E isso fez com que a gente olhasse por um lado que estava escondido, ou que até as instituições, a partir dessas falhas ao longo da história, não conseguiram não se haver ou até não se instrumentalizar. A parte da instrumentalização é muito importante. Perder esse estigma também da caridade que as OSCs vêm construindo ao longo dos anos também é necessário nesse processo.
E aí nós temos várias OSCs como exemplo, que há diretorias, por exemplo, que precisam sim mergulhar em aparatos técnicos, se instrumentalizar na parte da captação de recursos. Nas legislações, antes mesmo do podcast, a gente estava conversando um pouquinho de certidões muito importantes para a execução de algum serviço. Então, todo esse aparato, não só técnico, operativo e instrumental, ele vai ser importante para que a gente rompa barreiras desse impacto. As OSCs, elas são parceiras no sentido do cuidado, da proteção, e muitas vezes elas atingem lugares que até o poder público não vai. E muitas vezes elas fazem coisas que o poder público não dá conta por conta dessa criatividade, por conta dessa disponibilidade. São recursos muito pequenos que são repassados. E aí a gente tem que começar um malabarismo, que foi uma das pautas da formação, de como a gente vai desenhar enquanto arquiteto essas estratégias, de pensar com calma, essas formações, de como a gente vai lidar com as demandas emergenciais. Se a gente tem uma possibilidade internacional, por que não? Então, acho que a gente vai construindo esses saberes e vai construindo esses manejos de uma maneira muito mais singular da necessidade de cada OSC, a partir dessa centralidade na intelectualidade, na instrumentalização. Acho que eu vejo mais por esse caminho. Bom, complementando as falas anteriores, assim, eu diria que muitas OSCs nascem através de um sonho, né, do assistencialismo, não da prestação de serviço na questão de estar servindo o próximo. Nós que temos uma visão na nossa entidade, outra entidade que eu presidi anteriormente, de servir ao próximo como uma entidade de formação cristã, né? Presidi anteriormente a Associação Evangélica Assistencial, que já tem 39 anos, né? E a que eu presido hoje tem 24 anos. E a visão sempre de gestão que a gente sempre teve foi de que nós não podemos vender o almoço para pagar a janta. Mas muitas entidades nascem de um sonho, sobrevivem com esse pensamento, tapando buraco no dia a dia, não consegue fazer um planejamento. Isso na academia ficou bem claro, né? Que você tem que se estruturar cada vez mais. Eu sempre partilhei da visão de que cada vez mais tem que profissionalizar. Não dá para, no caso, por exemplo, de igrejas, o pastor vira o presidente da entidade, a esposa do pastor é a diretora, a outra é aquela irmã da igreja, ela vai ser a cozinheira, vai ajudar a servir, outro cuida. Eu conheço a vizinha que pode cuidar das crianças. Cada vez mais a gente tem que profissionalizar o terceiro setor, seja na gestão em si. Eu digo que a diretoria tem que ser voluntária, tem que ser pessoas de referência, pessoas comprometidas com o sonho da entidade, mas a gestão da entidade, os colaboradores, o time que vai tocar o dia a dia, porque muitas vezes a própria diretoria se confunde, né? Acho que a diretoria é quem tem que trabalhar todos os dias, tem que estar todos os dias ali no dia a dia, e muitas vezes isso não é possível, principalmente nos dias atuais. Fica muito difícil você ter pessoas da diretoria voluntária estarem trabalhando na entidade no dia a dia. E aí você tem que contratar um time competente, profissional, capacitado, que não entre ali simplesmente porque é a sobrinha do primo, do cunhado, né? Que acontece muito, é uma realidade, infelizmente, não é por currículo, é pelo famoso QI, quem indica, e pelo popular para as pessoas que nos assistem, né? E a gente tem que acabar um pouco com isso. Eu sempre defendi que a gente tem que ter uma diretoria e os conselhos deliberativo, fiscal, administrativos que tenham comprometimento com a entidade, que sejam e tenham pessoas que de repente que sejam pessoas que possam influenciar outras pessoas para colaborar com o projeto, mas que o voluntariado simplesmente porque está com dó, por caridade, para complementar a diretoria, tem que acabar, tem que ter pessoas comprometidas no voluntariado. Mesmo os voluntários têm que ser as pessoas que têm um compromisso realmente a nível profissional, e os colaboradores do time tem que ser um pessoal que realmente seja profissional e capacitado, e se capacitem, não tenham medo de se capacitar. E a questão da captação de recursos também tem que ser cada vez mais profissionalizada, exatamente para nós podermos ter um planejamento não só para o amanhã, né, para os próximos anos, para que a entidade possa continuar não nasce de um sonho e fecha amanhã, porque o dinheiro da janta, o almoço se vendeu, pagou a janta e acabou. E amanhã? E o café da manhã? E os outros almoços? Como é que a entidade segue, né? Eu acho que ficou, né, bem clara aí a dor. E, professor, existe
existem universos diferentes na captação, né? Tem a captação de recurso público, privado. Qual que é a diferença? Explica pra gente. Você tem várias possibilidades, né, de trazer esse recurso para os seus projetos e para a instituição. E quando você tem essas oportunidades, você então pode ter uma diversificação dos recursos, o que é muito importante e saudável para as instituições. Então, uma coisa que a gente nunca indica é você ser dependente de uma fonte de recursos única, né? Que aqui em Campinas, muitas são dependentes da fonte de recursos públicos, por exemplo. Mas se você perde aquele recurso, se você não consegue recurso público é uma emenda parlamentar, por recurso exemplo? público é quando você faz parcerias, né, com o poder público para execução de alguns serviços. Entendi. Então, por exemplo, o próprio, né, Braille, ele tem então uma parceria com a Secretaria de Assistência Social para execução de um serviço complementar para atendimento da pessoa com deficiência. É um braço que chega, que ele estava falando, que o poder público executar. não alcança. Assim como você tem instituições que fazem educação infantil, instituições que fazem, né, serviços especializados da saúde. Então, a gente tem muitas instituições hoje que atuam, né, a grande maioria aqui de Campinas, que atuam com essa parceria com o poder público. Tem outras que não, tá? Mas o que é importante, você não ficar refém apenas de um recurso. Você precisa ter essa fonte diversificada, né? E cada vez mais também buscar esse equilíbrio de buscar recursos mais livres para que você consiga, então, dar conta, como eu disse, né, de consertar um telhado. Quando acontece alguma coisa, você precisa, né, ter aquele recurso um pouco mais livre para poder movimentar na instituição e para poder também investir no desenvolvimento institucional. E o que é um desenvolvimento institucional? Comunicação, por exemplo. Então, as organizações, elas precisam sim ter áreas de comunicação. Mas isso, por exemplo, não pode ser coberto com recurso público, né? Porque ele está ali já direcionado para o atendimento fim, para pagar aquele psicólogo, aquele assistente social, aquele educador social, professores, enfim, tá? Então, a gente tem que cada vez mais buscar essa diversificação de recursos, né? E são várias fontes ali. Então, você tem, que a gente tratou bastante nesse curso, né? Você pode ter ações junto com pessoas físicas, tá? Então, um exemplo muito clássico. Existem modelos de captar recursos, né? De ter aqueles recursos junto a pessoas físicas, que a pessoa não precisa colocar a mão no bolso. Por exemplo, nota fiscal paulista. Então, sabe quando você vai fazer a compra no estabelecimento, que você coloca o seu CPF na nota? O que você pode fazer? Você pode direcionar, né, aquele recurso para a organização da sociedade civil, fazer aquele vínculo na Secretaria da Fazenda, né, com o CNPJ da organização da sociedade civil. E ali, mensalmente, a organização vai receber um recurso, tá? Então, só para você ter uma ideia, né, eu gosto também de trazer alguns números. É ótimo. Hoje eu faço a gestão da captação de recursos da Casa da Criança Paralítica de Campinas, tá? Então, só para você ter a média de CPF cadastrado, vinculado, né, ao CNPJ, mensal, é R$57. E claro que a pessoa, ela não vai conseguir resgatar R$57 por mês. Quando você vai olhar ali no ano, deu R$15, R$30, R$40, né? Então, esse cálculo é diferente. Então, você tem possibilidades de movimentar que os recursos cheguem, né? Sem a própria pessoa que está apoiando colocar a mão no bolso, tá? Então, você tem ali com a pessoa física, você tem a destinação de imposto de renda para alguns fundos, como para infância e adolescência, idoso, PRONAS, né, que é para pessoa com deficiência, PRONAM Oncologia. Então, até 10% do imposto de renda devido das empresas e pessoas físicas também podem ser destinados para projetos das instituições. Então, é outra forma, ao invés de eu pagar para o governo, eu vou direcionar para algum projeto aqui do meu município, do meu bairro, né, do meu território. E aí você tem também como movimentar os recursos com as pessoas jurídicas, com as empresas, né? E aí, gente, de novo eu trago, não é você simplesmente sair pedindo, tá? Porque hoje você tem, por exemplo, junto às empresas, o ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança. Então, as empresas também precisam responder essas demandas da sociedade, ambientais, de governança, tá? Então, o que você pode levar para ela? Algumas soluções. Então, as organizações, né, que atendem as pessoas, principalmente aqui em Campinas, elas podem levar soluções no que tange ao aspecto social. Existe essa demanda por parte delas, naturalmente. Existe, né? Então, eu preciso devolver para a sociedade também tudo que eu ganho, né? E também em relação ao meio ambiente, né? Então, você tem vários projetos ali ambientais que as empresas podem também participar, podem contribuir. Então, é muito importante também ter esse olhar,
né, mais cuidadoso. Então, o que está falando hoje, né, no mundo, na sociedade? ESG, então eu posso também trazer demandas relacionadas a isso, né? Assim como você pode buscar emendas parlamentares que existem, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso agora, tanto as emendas impositivas do município de Campinas que tem, né, com o legislativo, quanto o federal e estadual, recursos internacionais, né, também é outra forma que você movimenta, que você traz, né, para sua instituição. Dá também? Sim, com certeza. Com certeza, existem muitos recursos lá fora, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, dá para você também apresentar propostas, buscar esses recursos. Inclusive, teve um módulo sobre isso, né? No nosso curso. Negócios sociais. Por que as instituições não podem ter negócios sociais? São negócios, como qualquer outro, mas que eles não vão gerar lucro, né? Então, todo o lucro vai ser revertido o quê? Para a instituição. Tá? Então, por exemplo, a Casa da Criança Paralítica é um exemplo. Ela tem bazares. Então, ela tem 2 bazares. Isso representa hoje 15% a 18% da receita da instituição. Tá? Então, o próprio Braille também, né? Tá ali movimentando para uma gráfica, para que possa ser um negócio social também. Então, tem várias formas de você buscar recursos ou de você fazer alguns negócios sociais para que traga sustentabilidade para a instituição. E aí, quando você falou do planejamento estratégico, então é olhar para todas essas possibilidades, depois de fazer uma análise interna ali, como ele falou, né, das forças, das fraquezas, e ver o que cabe ali. E aí agir com método, é isso? Exatamente. Então, primeiro, a instituição precisa ter um planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, ele pode ter 2, 3, 5 anos, tá? Então, qual que é o planejamento estratégico? Para onde a instituição quer caminhar? O que ela, né? Então, quero um projeto X, Y, quero fomentar um negócio social, eu quero melhorar, qualificar, colocar ar-condicionado nas salas, né? Agora, nessa época de calor, enfim. Planejamento estratégico da instituição, para onde eu quero ir. Em cima deste planejamento estratégico, você faz o seu plano de captação de recursos. Poxa, então está sinalizando aqui que essa creche, né, de educação infantil, ela precisa de ar-condicionado nas salas. Então, vai para o plano de captação de recursos. Onde que eu posso buscar isso? Né? Onde que eu posso buscar essa parceria? Então, é um exemplo, né? Então, o planejamento estratégico, ele vai direcionar o plano de captação de recursos, assim como vai direcionar o plano de comunicação da instituição, né? O planejamento financeiro, administrativo, todos os pilares da gestão. Tá? Então, é extremamente importante que as instituições tenham esse olhar. E foi isso também que a gente trouxe, né, no curso. Primeira coisa, senta com toda a sua equipe, né? Não toda, os principais players ali, né? Os gestores, enfim. Com os seus atendidos também, por que não? É muito importante a participação dos atendidos nesse planejamento, tá? Familiares, atendidos. E crie, faça uma oficina, crie esse planejamento, né? Poxa, mas eu não tenho recurso para contratar um consultor para fazer o planejamento. Começa, cria você com a sua instituição. A gente até, né, oferecer um modelo. Aí depois vai para o próximo passo, que são os planos por área, assim como o plano de captação de recursos daquele ano. E esse plano de captação, vocês colocaram em prática depois do curso? Fizeram a lição, sentaram, já tinha, adaptaram? Como que foi? Como eu citei antes, a gente tem sonhos, né? A gente entrou com uma expectativa do curso e já durante o curso a gente teve a felicidade de mais 2 membros da diretoria poderem participar, serem alunos também, né? E ajudou a abrir a mente também. E a gente trocava WhatsApp, mensagem, sempre prestando atenção na aula, lógico, né? Trocava mensagem, prestava Certificado ainda não saiu, tá? Só pra lembrar. Formatura semana que vem. Mas a gente trocava mensagem. Tá vendo? Eu disse isso, vamos fazer isso. Então nós já saímos assim. Ano que vem nós vamos completar 25 anos. Então a gente já saiu. A gente já tinha um sonho. Nós temos uma casa que a gente abriga, só para vocês entenderem, que nós hospedamos crianças que vêm em tratamento de leucemia no Boldrini e também transplantados de medula. Já aconteceu no período de pandemia, nós recebemos pessoas que vêm para tratamento de saúde em Campinas, que devido à baixa imunidade dessas crianças que são nossos hóspedes, não poderem estar juntas. E a gente fica assim, nossa, eu não posso hospedar e a criança não tem onde ficar com a sua família, né? Então a gente sempre teve o sonho de ter uma segunda casa. Durante o curso, nós temos 4 terrenos do lado com uma casa na esquina. Descobrimos que é o mesmo proprietário. Puseram uma placa, vende-se. Amanhã, é o dia de ação de graças, nós vamos ter um almoço com 50 voluntários, né? E aí a gente já vai colocar. Estamos gratos pelo ano e vamos lançar o desafio para o ano que vem do Jubileu de Prata. Eu falei, olha,
Nós estamos lançando hoje, no caso amanhã, né, no Dia de Ação de Graças, o desafio de, com recurso próprio através de doações, a gente captar recurso para comprar os terrenos do lado, para construir a segunda casa. A casa da esquina ser transformada num negócio social. Por quê? Porque nós estamos em Barão Geraldo e ontem foi o decreto do PIDS, que é o Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Barão Geraldo, que vai expandir, inclusive na via onde nós estamos localizados, vai transformar. Então a gente já viu dentro da perspectiva que a professora passou de conseguir enxergar as oportunidades, vão surgir muitas empresas de tecnologia, então a gente já temos que olhar as empresas que vão chegar para já sermos os primeiros. Nós estamos aqui dentro do polo tecnológico. Vocês querem, dentro da ESG, dentro do voluntariado, colaborar com a nossa entidade? E aí, o que seria esse negócio social? Essa casa ser uma, já que nós trabalhamos com hotelaria, ser uma casa para Airbnb, para que essas empresas possam hospedar visitantes, pessoas que vêm lá, e quando não tiver, a gente hospeda alguém que tenha necessidade. E no terreno, a gente construir a segunda casa. Paralelo a isso, a gente já pensou também que ano que vem nós vamos ter um almoço, um jantar beneficente, mas não na perspectiva que a gente tinha antes. O jantar para os voluntários, R$50 o almoço, porque precisam... Não, vamos fazer o jantar para captar pessoas que são influenciadoras da sociedade, pessoas que têm influência financeira também, que possam se tornar pessoas que possíveis potenciais doadores, sim, regulares, de um aporte maior financeiro que nós temos hoje, né? Então, a gente já saiu assim, a professora fica contente, porque a gente já saiu nas aulas com 4, amanhã a gente já tem 4, vamos lançar 4 desafios, comprar o terreno, lançar o negócio social e ter um grande evento, que não era a perspectiva que a gente tinha. Eu falei, não, a perspectiva, eu pessoalmente era, nós vamos participar de uma festa junina, vamos num churrasco, vender uma pizza. E eu falava assim, a pizza, gente, não é para ganhar recurso, a pizza é para que a gente pegue mais doadores, mas é mais doador de 50, 100, 200 reais mensais. Nós precisamos de grandes para a gente concretizar o sonho de ter uma hotelaria própria em uma segunda casa e manter, porque eu falo que construir, entre aspas, é fácil. Eu falei assim, e para manter? Então a gente tem já um documento do Ministério Público do Trabalho para conseguir também verba para construção e tudo mais. Então a gente já está utilizando 5, 6 recursos que a gente já tinha alguns em mente, mas as aulas acabaram nos incentivando e foi bom que outros diretores estavam lá também. Então a gente já sai do curso com 5 desafios em 5 perspectivas que o curso nos apresentou. O Henry, você falou, né, dessa questão de ter outras pessoas ali. Tem muita troca na aula? Eu acho que é interessante falar disso também, porque cada um vem de uma realidade. E como a professora falou, todo mundo é muito criativo. Então vocês trocam soluções, ideias. Como que é, Renan? Como que é, Henry, para vocês? Eu acho que todas as instituições que estavam presentes naquele dia trouxeram os lugares, os desafios que às vezes se assemelhavam, outros eram diferentes, e aí a gente acaba também falando, opa, isso daqui eu sei fazer, então eu posso te ensinar talvez nesse caminho. Isso você sabe fazer, então me ensina, porque talvez eu não estou sabendo lidar. Tanto é que, pegando o gancho, o Braille ele acaba assumindo, depois do curso, um lugar de a gente precisa soltar algumas amarras, e a gente acaba, inclusive, se desfazendo de muitas coisas, né? Esse processo da formação possibilitou que a gente pudesse pensar na nossa estrutura e, por exemplo, eu acho que isso também parte de um planejamento estratégico que as outras instituições me ensinou no curso, e somado também com as aulas, né? Eu tinha um bazar dentro do Braille, e lá não há acesso para as pessoas, a não ser para os próprios usuários. Não tem um informe na instituição, não tinha algo sinalizando, não tinha uma facilidade das pessoas, do público ali do Proença, que o Braille fica no Proença, acessarem. O que tem nesse bazar? Todas as doações que a gente conseguiu há muito tempo, então, roupa, sapato, vestuários em geral, cama, mesa e banho, alguns utensílios para brinco, por exemplo, né? E aí o que a gente pensou? Gente, nós não temos uma estrutura hábil para isso, e a gente ouviu de outras instituições que, olha, vamos fazer alguns acordos aí, talvez eu forneça para você, já que você tem, para que eu possa utilizar essa sala para uma outra coisa. E aí sim vem o negócio social, a gráfica. Eu tenho impressoras 3D, eu tenho impressoras em Braille, eu tenho outras impressoras lá dentro que não estavam sendo utilizadas. Opa, é uma forma da gente trazer esse lucro para o projeto. Porque o que acontece? Quando a gente pensa nesse lugar do financiamento público,
vem uma verba muito específica para determinadas ações, como a professora já sinalizou. Então, só a nível de curiosidade, eu tenho hoje para pagar um assistente social, um psicólogo, uma coordenação e uma supervisão. Só que o meu projeto, ele faz orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual. Exemplo, você perde a visão por diabetes ou glaucoma, o Braille te atende de uma perspectiva para te orientar, reabilitar para esse novo mundo. A gente chama de fase de luto, para superar a fase de luto para essa nova realidade. Isso não é custeado para o projeto atual. Então, isso é uma contrapartida nossa. Da onde vem, então, esse lucro para eu custear pedagogo, instrutor de orientação e mobilidade, profissional de educação física, terapeuta ocupacional? Da onde vem isso? Da forma como a gente aprendeu, com as trocas e também com o aprendizado do plano estratégico, para que a gente possa ter esse lucro revertido na gráfica hoje, assumindo essas responsabilidades. Então, eu acho que teve outra instituição que trouxe, que montou um café, por exemplo, que eu achei isso muito legal. Usou o espaço dela fisicamente para construir isso. Fez uma parceria. O Maeda traz essa experiência deles também de pensar essa extensão, essa expansão da hotelaria. Eu acho que teve outras instituições que usam espaços de biblioteca também para trazer a comunidade, para se vincular a um plano estratégico de voluntariado lá dentro, nesse sentido, para se formar outras pessoas, para captar recursos em nome da instituição. Então, acho que tudo isso, acho que o Maeda também concorda, né, Maeda? Isso nos possibilitou um outro olhar sobre as OSCs, para não ficar refém de planos municipais, por exemplo, e trazer uma responsabilidade não só para os profissionais que ali estão aliados à história daquela OSC, e também que vivem do trabalho, né? Tem esse detalhe, mas que também faz com que a gente sensibilize a comunidade, né? As pessoas precisam ser sensibilizadas pelas causas que as OSCs hoje elas estão à frente nessa luta, a Casa da Criança Paralítica, seja onde o Maeda está, o Braille, outras que estavam ali, né? Eu acho que eu nas minhas perspectivas, Maeda, não sei se você vai para esse caminho, eu sinto que foi uma troca muito positiva, não é? Porque é isso, partilha dores, mas também partilha potências. Às vezes as OSCs, elas entram num eixo muito difícil de o que vai fazer, como é que você vai pagar seu funcionário? Agora tem 13º, agora tem todas as partes do final de ano, e pro ano que vem, como é que vai ser esse planejamento? E aí entra uma sensibilidade das diretorias e da gestão de entender que a inovação tecnológica está aí, os novos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento social, de impacto estão aí, e aí precisa também sensibilizar esses atores, que bom que as instituições que aqui estão conseguem fazer esse exercício, e eu acho que a gente pode usar esse espaço para sensibilizar as outras diretorias das outras OSCs, ou se estão pensando não só em Campinas, mas em outros espaços, para que essas formações sejam continuadas. A gente precisa fazer uma campanha de continuação dessas formações para que cada vez mais essas OSCs se tornem parceiras nesse processo de impacto. Rede ali, como uma rede colaborativa, de saberes, de troca. Porque é isso, uma coisa que o Maeda estava fazendo me ajudou muito nesse sentido e vice-versa. Agora, provavelmente, ele pode usar também, eu posso construir na lojinha uma gráfica, se eu tiver uma impressora 3D, por exemplo, e por aí a gente vai caminhando. Posso colocar um café agora, se eu conseguir uma verba parlamentar nesse sentido, a nível de união, para construir um cafezinho lá com uma biblioteca no Braille. Dá pra gente pensar para fora do que está posto, né? Para que a gente vá cavando outros... Até para fazer planos maiores, né? Como a gente estava falando. Houveram duas situações de troca que a professora não sabe, a professora fica contente, sabe, né? Durante o curso, uma outra aluna me procurou e falou, olha, onde eu atuo, tem uma pessoa assim, será que ela se encaixaria? E eu acho que ela tem um potencial que poderia estar no voluntariado, inclusive a pessoa tem uma questão de saúde mental, acho que se ela dá para, com a vocação dela, ela pode ajudar a sua instituição. Eu falei, eu acho que não se encaixaria porque, como eu disse, a gente hospeda crianças, né? Então, às vezes ela fica uma semana, às vezes fica um mês, então não tem um fluxo assim regular, né? E aí eu já conversei com uma outra entidade que fica em Barão Geraldo também e falei, olha, isso se encaixa mais até dentro do perfil dele. E aí, no final do curso, essa outra aluna chegou, sabe o que você falou do evento que vocês estão pensando? Eu já sou voluntário para o evento, para organizar ajudar a organizar o evento de vocês do ano que vem, mesmo ela sendo de outra OSC. Passado o curso, pela questão de eu trabalhar na Secretaria de Transportes, a Provisão, que é uma instituição parede com parede, que atua com um público similar do Renan no Braille,
nos convidou, eu falei, Renan, eu tô indo no Provisão, mas você já não quer participar da reunião junto para ver se tem alguma necessidade que dentro da Secretaria de Transportes eu possa ajudar? Aí ele foi, parou no local proibido, denunciado pelo presidente dele, né? Vai, tá estacionado irregular. Ao vivo e a cores, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. O pessoal do Provisão ainda nunca tinha entrado no Braille e ele, com pouco tempo, não tinha entrado ainda na Provisão. Um conheceu a instituição do outro, parede com parede. E aí aconteceu uma coisa muito bonita, porque na hora que o pessoal estava no Braille, o Renan começou a mostrar alguns espaços e falou, olha, esse espaço... Nossa, a coordenadora do Braille, do Provisão falou assim, eu precisava ter um espaço assim. Ele virou e falou, mas escuta, você está aqui do lado, eu não ocupo todos os horários. Na hora que sua instituição precisar, vem aqui, vê a agenda, vou montar uma agenda, fica o horário da semana, os horários que você precisar reservado para você. Apesar de atuar com um público semelhante, parede com parede, sai a questão da concorrência, né? Sim, é a primeira vez que eu vi uma instituição falar, faça o seu serviço que é igual ao meu concorrente, entre aspas, aqui na minha instituição, no meu espaço, né? Então, quer dizer, é uma troca que já houve, sim, não se conheciam, se conheceram no curso, chegou lá e falou, ocupa espaço na nossa instituição. Então, incrível. É algo que tem que acabar... a gente não somos setor privado. Mesmo no setor privado, não existe essa concorrência sim, desleal na sua grande maioria. O terceiro setor, então, precisa ser essa rede que se ajudar, né? Então, eu acho que essas duas experiências que a gente teve aí, que eu presenciei, mostram que o curso realmente abriu a mente, porque aquilo que você não conhece, o outro oferece, né? Deixa de ser algo egoísta. Porque se você está se propondo, como terceiro setor, a ajudar o próximo, como que você não vai ajudar uma outra instituição que tem o mesmo pensamento, né? É uma junção aí de estratégia, de colaboração, dessa formação de rede, né? E agora que o nosso papo está se encaminhando para o final, infelizmente, porque para mim está sendo uma aula, estou adorando. Eu queria pedir para vocês darem para quem está nos ouvindo uma dica de ouro que vocês aprenderam no curso e a professora, claro, com toda a experiência dela também. Então, quem quer começar? Pode ir, Marreda. Bom, a dica que eu diria é o que foi falado já no início para a professora Regiane. Nós temos que profissionalizar cada vez mais o terceiro setor. Nós temos cada vez menos ser dependentes só do poder público. Se você está pensando em criar uma instituição com o intuito de depender só do poder público e só da boa vontade, você não vai sobreviver. Capacite, coloque pessoas na sua diretoria que realmente vão ter envolvimento físico, não necessariamente financeiro, mas sobretudo eu falo sentimental, que você tem que ter coração para estar no terceiro setor. Não pensar no essencialismo. E profissionalizar, não somente capacitar, não somente a tua diretoria, o teu voluntariado, mas também a tua equipe de gestão. E cada vez mais, não dá mais para depender do sobrinho para mexer na sua rede social, depender da esposa para ser a professora, da cozinheira. Você tem que profissionalizar todas as suas frentes, seja da limpeza à captação de recursos. Se profissionalize. E a Academia Social veio para isso. Sim. Além do que o Maeda trouxe, eu acho que a paciência é um elemento, uma chave de ouro. Não dá para ter respostas rápidas para problemas complexos. E a gente precisa entender a complexidade da vida de maneira até transdisciplinar. E aí isso envolve formação, paciência, cuidado, capacitação no nível de educação continuada. Não dá para formar agora, a professora Regiane formou o curso agora da Academia Social e ficou só por isso. Eu acho que precisa ter uma continuidade. O mundo se modifica todos os dias, a tecnologia está aí para nos ensinar exatamente isso, esses acessos. E esse cuidado de responsabilidade vem muito atrelado a uma seriedade também, do impacto e da causa. Se você assume esse compromisso, eticamente falando, você precisa estar se instrumentalizando também eticamente. Eu acho que uma dica de ouro que eu poderia trazer, além do que o Maeda traz, e também fazer os cursos da Academia Social, que são muito bons, é exatamente isso. É uma seriedade, uma responsabilidade consigo e com os seus pares que estão ali por aquela causa. E isso traz muito mais esse entendimento de que a complexidade precisa ser entendida por várias frentes e um respeito para aqueles que estão ali também. Eu acho que dá para a gente saber trilhar, mesmo que arduamente, né, Maeda? Porque as instituições, Regiane, passam por percalços, a gente sabe disso, mas eu acho que traz um conforto, muito entre aspas, para que a gente possa enfrentar esses desafios no nosso cotidiano.
Isso. Muito bom. Tem algumas dicas de ouro, né? Mas eu quero pegar um pouquinho o gancho do que o Maeda traz, né? Do exemplo dessa parceria entre duas instituições que estavam uma lado ao lado. Então, primeiro, é importante que as instituições não se vejam como concorrentes, né? Quanto mais as instituições puderem falar, prospectar, né, novos parceiros, falar sobre o tema, melhor. Porque isso começa a ficar, né, mais manifesto ali na sociedade. Então, se só uma ir lá bater na porta, então você destina imposto de renda? Aí aquela empresa quer lucro real. Fala, não destina. Ah, mas me dá muito trabalho, não quero. Mas outra instituição foi lá bater novamente. Mais uma. Então, quanto mais você tiver essa disseminação, fazer essa prospecção entre diversos, né, setores, melhor é para a sociedade. Então, realmente, as instituições não se verem como concorrentes é muito importante, mas sim como parceiras, né, com muito potencial. E a dica de ouro para a instituição, novamente, faça o seu plano de captação. Então, não chegue você tem uma oportunidade de uma reunião. Não chegue na reunião sem primeiro pesquisar quem é aquela pessoa, aquela empresa, né? Onde que ela faz os investimentos dela, ou se ela fez ou não fez, como você vai dialogar. E não chega pedindo, nunca chega pedindo para ninguém. Primeiro ouça o outro lado. Me conta, né? Então, Maeda, me conta um pouquinho, né, da sua instituição, da sua empresa, o que ela faz. Então, assim, primeira coisa, você tem que ser um bom ouvinte, tá? E não apenas pedindo. Você não vai pedir de primeiro, né? Aí sim você pode apresentar o seu projeto, a sua instituição. Então, é muito importante você ter estratégias adequadas e não ficar ali apenas, não, eu preciso pedir naquele desespero, mas assim, construir vínculo, né, com as pessoas, com as empresas. Conectar, né? Fazer essa conexão e, mais importante, mostrar o que a sua instituição faz, né, com muita transparência, com muita ética, né, por isso que captação e comunicação andam muito juntos. Assim, lado a lado, a gente não pode deixar as duas, né, distantes, porque você precisa saber comunicar. Né, o que você está fazendo, o que você está entregando, o que você está impactando. Tá? Então, isso é muito importante também. Gente, foi uma conversa muito rica. Eu acho que trouxe muita informação. Deve ter também levantado muitas provocações para quem está nos ouvindo, mostrando caminhos possíveis. E vale a pena fazer o curso, né, professora? Vale a pena. Vale a pena. Eu já estou no segundo, já. Eu já emendei o término de um, já emendei no segundo da academia. Eu agradeço demais pela participação de vocês, desejo sucesso aí nos planos, depois quero saber se deu certo essa construção, quero saber por onde vocês andam e a gente deseja muito sucesso e convida, claro, para você, né, que está nos assistindo, para se capacitar, porque você viu aí a importância, né, que a professora falou, os estudantes falaram aqui, dessa formação, dessa visão estratégica, desse planejamento para que tudo dê certo e que o sonho, né, como o Henry falou, realmente se concretize de uma maneira sustentável. Então, esse foi o assunto de hoje. Até o próximo Conectando Saberes.